Hello, hello. Ok, pessoal, é, já são 18 horas e 3 minutos, nós podemos ir começando nossa aula, tá? Eu quero ser bem pontual, porque também pretendo encerrar a aula pontualmente, tá? Às 19 horas, se passar um pouquinho, vai ser 5 minutos apenas. Eu quero manter esse tempo padrão aí de encontro. Até aí tudo bem? Estão me acompanhando direitinho? Bom, pessoal, como eu expliquei nas vezes passadas, é interessante que vocês ampliem, né? Ampliem a tela para ver todo o conteúdo que eu vou mostrar na medida em que eu for mostrando os conteúdos para vocês irem acompanhando, tá? Eu estou vendo que só Dagui habilitou o microfone, então, mas se, por exemplo, Dagui quiser falar, pode habilitar o microfone, né? Pode tirar o bloqueio do microfone e falar direitinho, tá? Os demais, como eu vou estar navegando no computador, vão ter que esperar eu voltar para a tela aqui de interação com vocês para ver as mensagens que estão aqui no nosso chat, né? No nosso chatzinho aqui, tá? Então, quem não habilitou o microfone pode só mandar mensagens de texto aqui para mim, ok? Também era possível habilitar a câmera, como a maioria não fez, só estou eu por enquanto aqui com a câmera habilitada. Aquele vídeo tutorial que eu mandei para vocês falando sobre esse ambiente tem essas explicações, né? De como você utiliza esse ambiente, como você habilita a câmera, como você habilita o áudio, né? Para poder estar interagindo com voz e com vídeo, tá? Mas não é importante isso. O importante é acompanhar o que nós estamos fazendo. Nós estamos gravando essa aula, tá? A ideia é depois compartilhar o vídeo que foi gerado através dessa gravação com os colegas que por algum motivo não puderam participar. Eu espero que todos estejam bem. Estamos aí, né? Sobrevivendo a essa rotina meio estranha, aliás, completamente estranha. Essa coisa muito estranha mesmo que nós estamos vivendo. Ok, pessoal.
Bom, na aula passada, nós começamos a trabalhar letramento digital, interrompemos ali em determinado momento, né? Eu pedi que vocês assistissem o vídeo da Unifesp, os vídeos que tratam dessa temática de letramento digital, especialmente um dos vídeos que eu indiquei, né? Eu espero que tenham visto. De vocês que estão aqui conosco, quantos assistiram? Quem assistiu o vídeo que eu indiquei? Ó, Teógenes disse que tem assistido os vídeos. Ó, é ótimo, né? Assistir esses vídeos e tal é uma forma de se distanciar das más notícias, notícia ruim, que é o que mais rola por aí. Então, vejam, eu vou estar saindo aqui dessa área de interação para estar mostrando nossas páginas, estar mostrando nossos conteúdos. Por favor, nos acompanhem, se possível, colocando tudo em tela cheia. Vocês vão parar de me ver e parar de ter acesso aqui ao chat até saírem de tela cheia. Para sair da tela cheia, basta apertar o ESC no teclado da sua máquina, tá? Clicou aqui, você vai ficar com essa área em tela cheia, ok? Para acompanhar nossa apresentação. Quer sair dessa tela cheia, aperta o ESC no teclado da sua máquina que você volta a visualizar normalmente, ok? Bom, eu vou sair aqui, vocês me acompanhem aí, de preferência em tela cheia. Vindo aqui então, pessoal, para a homepage da nossa sala, eu percebi que algumas pessoas, depois do nosso último encontro, interagiram, fizeram uma participação, algumas ali no fórum de apresentação pessoal, outros no fórum de refletir, refletindo sobre a disciplina, né? E outras ainda interagiram no diário de bordo, né? Algumas fizeram os seus lançamentos aí no dicionário, né? No glossário. Lembrando, pessoal, que aqui são 3 postagens, tá? Ó, para vocês ficarem com os 3 pontos, são 3 postagens. Cada um de vocês vai postar 3 vezes. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma filtragem por autor, para a gente ver isso aí, só para identificar aqui quem é que cumpriu ou não essa tarefa. Eu sei que a Adriana Luzia cumpriu de sobra essa tarefa, tá? Então ela já está com os 3 pontos, ela teve várias publicações. Aliás, a Adriana está de parabéns, realmente a participação dela tem sido intensa. Lá no diário de bordo ela deu show, escreveu, tem feito as suas publicações permanentemente, né? Então isso é muito legal, isso é muito bom. A Aurideia só fez uma publicação, né? Elisiane fez uma publicação, Fabiana também fez uma, Joilma fez uma, duas publicações fez Joilma, Maria Alben fez uma, Maria Betânia fez uma, Daguia fez uma, 2, 3. Então, na verdade, Daguia e Adriana já estão com os 3 pontos, né? E os demais precisam ainda. Ó, Renê também parece que fez as 3 postagens. Saraline, 1, 2, 3 também. Teógnides também fez as 3. Então tem algumas pessoas que fizeram já as 3 postagens, mas um bom grupo ou ainda não fez, ou só fez uma, ou fez 2, tá? Então terão que complementar o que falta ainda dessa atividade. Vai lendo os textos, encontrou um termo significativo, interessante,
tá? Pega esse termo, vai lá no glossário, né? No dicionário e publica o significado dele para a gente. Então, nós temos aí uma participação já interessante aqui no dicionário de termos, no diário de bordo. O diário de bordo, eu vi, então eu comecei a fazer a minha interação, né? Sempre, toda aula eu faço uma publicação do que eu percebi, de como foi, e tem aqui as interações de vocês, né? Então, eu tenho aqui o acesso às interações de vocês, tá? Então, realmente tem pessoas que estão interagindo bem, tem outras que precisam dar uma caprichada ainda nisso. Lembrando, pessoal, que esse conjunto de atividades aqui, que é um bloco de atividades que permite que você vá dominando, conhecendo a plataforma, se familiarizando com as ferramentas. Esse conjunto de atividades aqui, eles já somam 15 pontos, né? Então, 15 pontos aqui do total de pontos possíveis, você já conquista aqui, só fazendo essas atividades simples, bem básicas, tá? Então, todas elas são muito básicas. Alterar os dados cadastrais, colocar lá a imagem no seu perfil, né? Participar do fórum da apresentação pessoal, participar do fórum refletindo sobre a disciplina, são pequenas postagens para vocês irem se acostumando com o ambiente, se familiarizando com o uso dessas ferramentas, diário de bordo e o dicionário, tá? É a partir daqui que as coisas começam a ganhar volume, né? A ganhar importância, porque aqui já diz respeito a conteúdos mais profundos da nossa disciplina, tá? Conteúdos que eu quero trabalhar com mais profundidade. Aí, efetivamente, nós já estamos trabalhando no contexto da disciplina, tá? Então, nós temos aí várias atividades para ir fazendo isso, ok? Só voltando aqui rapidamente, ó, mais uma vez, Zé Edinaldo já chegou, colocou ali, habilitou o vídeo, né? Deixa eu olhar aqui alguma coisa, se tem alguma mensagem aqui no chat que seja novidade. Larissa, seja bem-vindo, boa noite. Betânia também, boa noite. Temos aí já um grupo maior interagindo conosco. Boa noite a todos. Vamos lá, eu tô retomando nossa aula, revisando a sala de aula, os conteúdos, e depois a gente vai passar para continuar a nossa apresentação sobre a temática do letramento digital que a gente vinha trabalhando na aula passada. Lembrando que vocês que chegaram, que habilitaram, que estão com o microfone disponível, mantenham ele desligado, tá? Mantenham ele desligado para que não haja microfonia. Beleza, valeu, Edinaldo. Bom, vamos lá então. Então, continuando aqui, nós estamos analisando nossa sala de aula, algumas atividades, tá? Veja, pessoal, dessas atividades principais, para esse período que foi definido para a gente, essas 20 horas aula, né? A princípio, nós vamos fazer essa atividade aqui, que é o fórum comentando as netiquetas, tá? Até o momento, apenas, deixa eu ver aqui quem já publicou os arquivos. Bom, mais uma vez, lembrando, não é só comentar o que é netiqueta não, tá? Lembrando que vocês têm que produzir um texto e anexar esse texto para que a gente possa avaliar, como fez a Adriana, tá? Olha aqui as orientações. Então, ó, quando vocês vierem aqui para essa atividade da netiqueta, atividade 8, certo? Depois de ler esse texto, vocês vão produzir um arquivozinho, um texto próprio, tá?
ok? Vão ler aqui as netiquetas e tal. Depois de ler o arquivo e ler as netiquetas, certo? Vocês vão produzir um texto, vão vir aqui, ó, atividade aqui, publique aqui, e vão responder aqui, ó, avançado, tá? Para vocês poderem anexar o arquivo. Anexar o arquivo aqui. Aqui vocês escrevem que estão enviando, segue arquivo do trabalho. E aqui vocês anexam o arquivo. Depois salvam aqui as alterações. Então, isso aí é importante. Desse período é a nota mais importante, tá? Vale 15 pontos, ok? A Adriana fez um excelente texto, eu fiz lá o comentário para ela. E é importante que vocês todos participem, ok? Bom, vamos lá para a nossa apresentação, porque só depois eu quero comentar esse questionário aqui. Fiz um questionáriozinho de perguntas objetivas, tá? Para vocês responderem. Na verdade, isso aqui vai ser um bônus. Vai ser um bônus. Vocês vão ganhar 5 pontos, podem ganhar até 5 pontos como bônus, tá? Por quê? Porque ultrapassa os 100 pontos. Veja, aqui é 15 pontos, certo? Aqui é 35, então só aí já são 50 pontos. Aqui são 20 pontos, 70. Então isso aqui são referentes a esse, então 70. Mais 15, 85. Mais 15, 100. E mais 5, 105, tá? Então, são, na verdade, 5 pontos de bônus aqui que eu estou dando para que facilite chegar à nota máxima e vocês chegarem à nota máxima. Aqui embaixo, pessoal, é uma área para avaliação, da instituição, tá? Avaliação global e avaliação da disciplina, que depois eu vou comentar com vocês. Por enquanto, beleza. Vamos então para cá, para a nossa apresentação aqui do Prezi. Bom, pessoal, eu estava falando sobre letramento digital, né? E eu disse que era importante conceituar isso, entender o que é letramento digital, porque às vezes a gente fala de alguma coisa, mas não sabe exatamente o que significa. Então é importante a gente conhecer esse termo, saber o que significa, né? Já que vocês estão no curso de letras, a gente aprende a ler, né? É o processo de letramento, mas no mundo das tecnologias existe um outro tipo de letramento, né? É o letramento digital. Compreensão, uso das tecnologias digitais, das redes, das ferramentas de comunicação digital. Isso em síntese, numa síntese ampla, né? Agora, se nós formos fazer uma conceituação bem analítica, bem criteriosa, nós vamos ver que isso significa, por exemplo, dominar os diversos tipos de softwares que existem. Na verdade, só lembrando, o sistema computacional, né, ou módulo processador, é composto de hardware e software. O hardware é o componente físico do sistema computacional e o software é o componente lógico desse sistema computacional. Então, o hardware é composto de dispositivos eletrônicos diversos, né? Microprocessadores, memórias, dispositivos de armazenamento de dados, ok? Circuitos por onde ocorre o fluxo das informações dentro do sistema, né? Então, o sistema computacional é feito de hardware, que são esses componentes eletrônicos. É a parte física
do sistema computacional. E a parte lógica do sistema computacional são os softwares. Assim como existem vários componentes eletrônicos distintos, né, no hardware, existem vários tipos de softwares diferentes, tá? Softwares de sistema, softwares utilitários, softwares aplicativos. É importante conhecer cada um desses, pelo menos ter uma noção do que significa cada um desses softwares, tá entendendo? Para compreender como a máquina funciona, né? Por exemplo, os softwares que são softwares de sistema, basicamente são os sistemas operacionais, né? Windows, macOS, Linux, né? Para os desktops, para os computadores pessoais, e o iOS, o Android, né? BlackBerry e tal, que são sistemas operacionais para dispositivos móveis. Então, você tem sistemas operacionais que vão gerenciar os computadores pessoais, né, que nós usamos no dia a dia, e nós temos sistemas operacionais que vão gerenciar os dispositivos móveis que nós possuímos, tá certo? Então, eles é que se comunicam com o hardware. São os sistemas operacionais que têm essa capacidade de trocar informações com o hardware, porque ele conhece os códigos de acesso ao hardware, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu sistema operacional Windows. Quando eu instalo uma impressora quando eu conecto uma impressora ao meu sistema, né? O sistema operacional automaticamente identifica que tem uma impressora nova, né, que foi conectada à minha máquina. E ele automaticamente vai buscar o drive dessa impressora, o código de acesso a ela, para que o sistema possa, então, permitir que o usuário gerencie esse hardware, use esse hardware para imprimir documentos, para escanear documentos, etc., dependendo do tipo de máquina que eu conectei ao meu computador. Tá certo? Então, o sistema operacional ele gerencia tudo. Já os softwares utilitários são softwares que vão ajudar a fazer a manutenção desses sistemas operacionais. Então, por exemplo, os desfragmentadores de disco, os antivírus, né? Os descompactadores de arquivos. A gente chama esse tipo de programa de software utilitário, né? E temos os softwares aplicativos. São todos os outros softwares que a gente instala no computador, que vai trabalhar sobre o nosso sistema operacional. Por exemplo, o pacote do Office, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, tá certo? Um editor de áudio, um editor de vídeo, né? Enfim, centenas, dezenas, um programa que eu uso para gerenciar a minha loja, né? O meu negócio. Então, todos esses softwares são softwares aplicativos, ok? Isso é importante essas noções é importante que nós tenhamos. É importante também no letramento digital ter domínio, né? E saber como funcionam as redes digitais, que ampliam, né, o poder dos módulos processadores, conectando esses módulos processadores em rede, entre si, através de aplicativos e por um meio físico específico. Tanto os aplicativos quanto esses meios físicos foram desenvolvidos para esse fim, para conectar módulos processadores, para conectar computadores numa grande rede ou numa rede local, né? Então, ter o domínio disso é importante, saber como isso funciona. Isso também é letramento digital, tá?
Letramento digital é também compreender e usar as ferramentas de comunicação, né? Sejam elas síncronas ou assíncronas, sejam elas usadas em tempo real, como essa videoconferência, sejam elas usadas em tempos esparsos, onde cada um lança ali o seu conteúdo e depois esse conteúdo é visto e compartilhado e analisado, respondido pelos outros, tá? Então, são inúmeros aplicativos que permitem essa comunicação, né? Com transmissão de áudio, vídeo, de texto, tá? São ferramentas que permitem comunicação em rede. Letramento digital também é dominar as ferramentas de busca da internet. Falamos isso. Na internet tem muito lixo, é importante a gente saber buscar informação relevante. Então, por isso, esse letramento digital inclui essa capacidade de buscar, localizar, compreender, avaliar e usar as informações em meio digital em seus vários formatos, né? Então, é de suma importância saber usar adequadamente os recursos de busca. Falamos isso, né? Para que você possa fazer uma busca mais qualificada, mais bem sucedida, né? Excluindo o lixo, excluindo aquilo que não interessa. Numa próxima aula eu quero mostrar para vocês alguns recursos de busca que vocês podem utilizar, mesmo usando as ferramentas abertas, como o Google, por exemplo, né? Como é que você pode fazer filtros inteligentes para que você qualifique a sua busca, para que você faça uma busca de melhor qualidade na rede. Buscar informações na web relevantes é uma forma de letramento digital. É você saber usar adequadamente isso. Letramento digital, ser letrado digitalmente, é também dominar várias ferramentas de edição, né? Digitais, no formato digital. Então você tem editores de texto, você tem editores de apresentações, editores de planilha, de cálculo, né? E podem incluir outros editores, como editor de áudio, de vídeo, etc. Hoje o professor, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem visto como isso é importante. Hoje o professor tem que ser polivalente, tem que dominar várias ferramentas digitais para produzir material diversificado, interessante e tal. E tem muita gente até ganhando dinheiro com isso, né? Muitos youtubers aí com seus canais de youtuber, mostrando como fazem nas suas salas de aula e tal. E tem muita gente até ganhando dinheiro, um dinheirozinho extra aí, na medida em que seus vídeos são acessados, seus vídeos são vistos por outros, tá? Então, saber utilizar essas ferramentas de edição, né? O editor de texto, Word, ou da plataforma Linux, né? Write, editores de planilha, editores de apresentação, é importante, é fundamental, né? Não é o caso de você pedir para alguém digitar seu TCC, né? Isso não faz o menor sentido, não é legal. É importante que você domine esses recursos. Também ter domínio e saber usar ferramentas que qualificam as informações, especialmente programas que fazem uma triagem para analisar os textos produzidos e tal, para ver se não há plágio. Aí fizemos uma pausa aí para dizer da importância de nós, como educadores, estar passando isso para os nossos alunos, e nós, como alunos, termos esse cuidado de não utilizar material alheio como nosso, tá? Então, isso aí ficou bem entendido. Ser letrado digitalmente é alguém que também produz conteúdo, não só consome conteúdo, não só busca conteúdo na internet, mas também sabe produzir conteúdo, sabe disponibilizar conteúdo nessa rede, tá? Então, é a capacidade de disseminar informações em ambientes digitais com qualidade e segurança.
incluindo ferramentas como Wix, blogs, redes sociais, os AVAs, né, em geral, né, sites que você pode usar para publicar seus conteúdos. É importante também saber publicar conteúdo, não só consumir, mas também saber produzir e publicar esses conteúdos na rede. E a gente viu que ser letrado digitalmente é saber dominar as novas tecnologias, ampliar, né, a sua capacidade de compreender a lógica dessas ferramentas. Então, aprender a lógica das ferramentas é muito mais importante do que aprender a ferramenta em si. Ou seja, aprender como a ferramenta funciona, qual é a lógica que ela tem por trás, como ela funciona. Tá? Isso é importante porque permite que você possa replicar esse conhecimento em outras ferramentas que vão surgindo, né? Que usam essa mesma lógica. Então, por isso é importante isso. É o que chamamos hoje de pensamento computacional. É entender, né, como a lógica que está por trás do funcionamento desses programas, desses conteúdos, dessas produções digitais. Tá? Depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Isso é um pouco mais complexo, mas é interessante que a gente possa compreender minimamente isso. Finalmente, né, chegamos aqui às considerações finais. Letramento digital é o domínio, então, das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, né? O que nos permite o controle das máquinas e seus recursos. Do contrário, nós é que seremos dominados por elas, né? Espera-se, então, que se saiba usar os diversos módulos processadores como aliados na realização das atividades na vida pessoal, na vida profissional, especialmente na educação. Tá? Então, a ideia aqui é que nós, dominando as tecnologias, não sejamos escravos delas, tá? Mas tenhamos uma compreensão plena delas, de como elas funcionam. Também entendamos que elas não são neutras em si mesmo, né? Por trás existem intenções, existem, enfim, as tecnologias são produzidas com objetivos distintos. Tá? É interessante a gente ter essa visão crítica para poder saber orientar também os nossos alunos em relação a isso, né? Então, isso aí, letramento digital, resumidamente é isso, é criatividade, raciocínio crítico e avaliação, compreensão e inserção cultural e social, colaboração, né? Enfim, comunicação eficiente, segurança digital, tudo isso aí faz parte desse contexto de letramento digital, que é uma aprendizagem constante, permanente, né? As tecnologias estão sempre avançando e nós precisamos estar sempre, de alguma forma, inteirados, compreendendo como isso se dá, fazendo uma análise crítica disso, né? Não podemos ser consumidores cegos, seja de tecnologia, de hardware, seja de software. É importante que a gente compreenda a finalidade, a funcionalidade e utilize de forma produtiva isso no nosso dia a dia, especialmente como professores que somos, né? Então é importante ter essa visão. Hoje mais do que nunca nós estamos compreendendo a importância disso, né? O isolamento social acabou produzindo, né? Fazendo com que a gente entendesse melhor a importância de tudo isso, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Pessoal, até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Não, a sua pergunta é bastante interessante, tá? Veja,
na medida em que você vai dominando as tecnologias, você vai se sentindo muito mais à vontade para usá-las. Quando é que eu acho que você é letrado digitalmente? Quando você faz um uso plenamente útil das ferramentas para o seu benefício. Quando você consegue usar as ferramentas para se beneficiar. Está entendendo? Para tornar o seu trabalho mais simples, melhor, mais bem feito, né? E mais objetivo, mais efetivo, mais eficaz. Então, eu acho que quando é que você... Porque o letramento digital vai depender muito, Edinaldo, da sua atividade. Por exemplo, quando é que um homem do campo, um agricultor, um produtor rural, é letrado digitalmente? Quando ele, por exemplo, consegue usar bem a rede para fazer uma busca sobre um problema na sua lavoura. Quando ele consegue, de repente, escrever um documentozinho simples para apresentar lá no seu sindicato. Você está entendendo? Então, vai depender muito o seu letramento a sua utilização, da efetividade de tudo isso. O que ocorre é que hoje, como professor, as demandas são muito grandes. Então, cada vez o professor está sendo mais exigido em relação às demandas quanto ao conhecimento de tecnologia. Então, nesse caso, para ser letrado digitalmente como professor, você acaba tendo que ter um domínio muito maior do que era antes. Entendeu? Mas a sua pergunta foi muito pertinente. O que eu coloco para você é o seguinte, ó, quando você estiver se sentindo completamente à vontade, como professor e como aluno, então você é letrado digitalmente. Entendeu? Você consegue, por exemplo, utilizar bem um editor de texto, você consegue utilizar bem uma planilha, você consegue até criar um canal na internet, um canal no YouTube para poder publicar vídeo. Você consegue, ou seja, na medida em que você consegue realizar coisas com certa facilidade e você se sente bem, se sente à vontade, tá certo? Para utilizar isso em seu benefício, então você é letrado digitalmente. Ó, Teógnides colocou aqui que o professor Ivan Luiz, obrigado pela sua contribuição. O que ela colocou aqui vendo os vídeos sobre letramento digital, ela colocou aqui que o professor Luiz explica que letramento digital é diferente de ler e escrever que aprendemos na escola. É uma outra lógica, né? É o que hoje se chama de pensamento computacional. Hoje você tem que ter uma compreensão mínima de como funciona o computador, de como funciona o mundo das tecnologias, né? Para que você possa ter domínio sobre essas ferramentas e usá-la com certa naturalidade, com maior produtividade. Porque quando você começa a conhecer como funciona, você passa a ter um domínio mais natural. Legal, Teógnides, valeu, muito bem. Os vídeos lá, pessoal, porque nosso tempo aqui é curto, mas os vídeos uma sequência, são 20 e tantos vídeos, só falando sobre letramento digital. Meu amigo, é show de bola, porque eles fazem uma análise bastante ampla desses conceitos. Por isso que eu digo da importância de vocês irem lá nesses vídeos que eu sugeri,
para ver esses vídeos, fazer essa análise, tá? Então eu sugiro, eu insisto que vocês voltem aos vídeos, que vocês assistam com calma, especialmente toda a playlist, aqui ó, toda a playlist aqui ó, lá em cima eu vou mostrar para vocês de novo. Ó, essa playlist aqui ó, playlist aqui, desde o vídeo 1, desde a videoaula 1, 1, 2, 3, 4, 5, olha só quantas videoaulas são, 28 videoaulas, certo? Então é interessante que vocês vejam essas aulas. Vai gastar um tempo? Vai, mas é super legal, porque te dá uma visão ampla do que é letramento digital. Vale a pena assistir com calma, fazendo uma análise detalhada, tá? Dessas videoaulas. Queria saber se vocês têm muitas dúvidas com relação a conceitos ligados à microinformática, porque está dentro desse contexto de letramento digital, que é compreender minimamente como funciona o computador, entendeu? Eu estou perguntando isso porque eu gostaria de começar com vocês, pelo menos iniciar, uma explicação sobre essa estrutura que comporta, né, os módulos processadores, que comportam o sistema computacional. O que é isso, como funciona. Porque isso aí faz parte desse letramento digital, que eu acho que é importante a gente ter noção, a gente conhecer. Aí perfeito. Veja, software livre é um conceito bem legal, que vale a pena a gente trabalhar com calma. Eu só tinha previsto, pessoal, para esse momento de 20 horas de 20 horas remotas, esses dois encontros virtuais, tá? Eu só tinha previsto o encontro de terça-feira e desse. Vamos fazer então, pessoal, na próxima terça a gente vai dar continuidade a essas apresentações, tá? Mas eu quero então hoje começar com vocês já falando sobre isso. A gente vai chegar lá na questão do software livre, tá? Vamos aqui então para esses conceitos de informática. Conceitos básicos. O conceito sobre processamento de dados, né? Para que você entenda o que são processamento de dados, é importante ter a noção do que são dados, né? O que são dados? Dado, segundo uma definição mais simples, seria um conhecimento bruto acerca de alguma entidade. Os dados, por si só, agregam pouco ou nenhum conhecimento útil acerca do que se está analisando, do que você quer de fato entender. Eles precisam ser tratados ou processados para gerar informações úteis aos usuários. A informação é todo tipo de conhecimento que pode ser extraído desse conjunto de dados. E o processamento de dados é a transformação dos dados em informações úteis. O que é processamento de dados, então? É a transformação disso, de você pegar um dado bruto, que por si só não agrega tanto conhecimento, e extrair dele uma informação útil, tá? Um exemplo fácil para isso é esse aqui. Por exemplo, se você pegar, esse é um conjunto, esse conjunto da forma como se encontra, precisa ser processado para gerar informações úteis. Poderíamos, caso fosse necessário, extrair a relação de alunos do sexo feminino com mais de 18 anos. Aqui você tem uma tabela em que esses dados isoladamente não dizem muita coisa. Mas vamos supor que você necessite saber quais os alunos do sexo feminino que têm mais de 25 anos. Então você, a partir dessa tabela, pode fazer um filtro dessas informações, de forma que desses dados, um filtro desses dados, de forma que você gere uma informação que seja relevante, porque você precisa saber quais são os alunos
as alunas do sexo feminino com mais de 25 anos, por exemplo, tá? Então você vai fazer uma filtragem aqui para ter essa informação. Entenderam? Que vocês, a partir de um conjunto onde os dados por si só não têm muito significado, vocês podem gerar informações que sejam úteis. O sistema computacional, ele em si é um conjunto de hardware e software que permite o quê? O armazenamento, a manipulação e a transmissão de informações que já são os dados processados, tá? Então, o sistema computacional é hardware e software trabalhando juntos para permitir que você armazene, manipule e transmita informações, né? Aquilo que você já processou e já gerou de informação dentro de um banco de dados que você tenha, tá? Então, você tem o hardware, que é a parte física, como a gente estava falando aqui, do teu sistema computacional, e você tem a parte lógica do teu sistema computacional, tá? A parte física, né, é composta de quê? Da CPU, da unidade central de processamento, que é o chip de processamento, é o cérebro do computador. A gente pode agregar a CPU à placa-mãe, né, do computador, que é onde esse chip está inserido. A placa-mãe é, na verdade, um emaranhado de circuitos impressos que permite o fluxo das informações que vão chegar à CPU, tá certo? Para serem processados e que vão sair da CPU para serem oferecidos como resposta ao usuário, ao utilizador do computador. Então, ó, você tem a CPU, tá certo? A unidade central de processamento, a unidade que vai processar, né? Vai ser o cérebro da máquina. Você tem os periféricos de entrada e de saída. Os periféricos de entrada vão introduzir dados na CPU, né, para que esses dados possam ser processados, e os periféricos de saída vão receber os dados processados pela CPU. Isso aqui vai funcionar em parceria com a memória principal da máquina, tá certo? E em parceria com a memória secundária da máquina, que você está usando ali na sua máquina. A memória principal da máquina é composta de memória RAM, memória ROM e memória cache, tá? E a memória secundária da máquina são os dispositivos de armazenamento que você tem, desde o HD, né, ou um SSD, um disco rígido, uma pastilha de armazenamento de dados, né, até o seu pendrive, ou a sua memória flash, etc. Okay? Então, você tem aqui vários dispositivos que são dispositivos de armazenamento secundário. Você tem a memória principal, que é a memória que vai funcionar para permitir o uso dos recursos da máquina, né? Então, a memória RAM, a memória ROM e a memória cache, qual é a diferença entre essas memórias? Essa memória RAM aqui é uma memória aleatória, né? Randômica, aleatória, que vai permitir que você opere todas as coisas na sua máquina. Tudo que está rodando agora na minha máquina está rodando sobre essa memória aqui, a memória RAM. Ela é randômica e ela é de acesso aleatório. O que significa isso? Significa que ela tem as trilhas dela, né, são acessadas independente. Ela pode acessar conteúdos que estão na última trilha ou nas trilhas iniciais, isso independentemente. Esse acesso é aleatório. E ela é randômica e volátil. O que significa isso? Quando você desenergiza ela, ela zera.
Então, quando você desliga o computador, ele apaga tudo que está nessa memória RAM, que está rodando na tua máquina nesse momento. Já a memória ROM, não. É uma memória que vem escrita de fábrica, né? Ela é uma memória que contém dados do fabricante da sua máquina e ela roda 3 programinhas que vão permitir que você acesse o seu hardware. Né? São 3 programinhas que vão rodar nessa memória ROM. Um programinha chamado BIOS, um programinha chamado POST e um programinha chamado Setup. São 3 programas que vão rodar nessa memória ROM aqui, tá? E que tem papéis definidos, importância grande para poder fazer operar o seu computador. E a memória cache, que é uma memória rápida de troca bem ligeira entre o processador de dados e a sua memória principal. Tá? Essa memória cache aqui é uma memória que fica acoplada ao microprocessador, que vai guardar as instruções mais recorrentes, os acessos mais recorrentes. Tá? Essas instruções ficam guardadas aqui nessa memória, porque quando você tenta executá-la, o processador vai primeiro nela. Se não encontrar nela, aí vai buscar na memória RAM. Tá? Vai buscar na memória RAM ou no disco de armazenamento, se não estiver rodando na memória RAM. E a memória secundária vão ser os dispositivos que vão estar ali guardando definitivamente esses conteúdos. Porque isso aqui, a memória RAM é volátil, a memória secundária não. Né? Então você tem lá o HD ou sua pastilha de armazenamento de dados, né? O SSD. Hoje em dia os melhores computadores não vêm mais com HD, vêm com esse dispositivo compacto de armazenamento de dados, são as pastilhas SSDs. Né? Então, essa memória secundária aqui é que vai ter lá o seu sistema operacional instalado nela, né, seus programas instalados nela. Tá? É que depois vai guardar os arquivos que você vai gerar quando estiver rodando os aplicativos. Né? Você abriu lá o Word, começou a digitar lá um texto, aí quando você salva esse texto, vai ficar salvo aqui, ó, na memória secundária. Você vai escolher lá um lugar do seu HD ou do seu pendrive para salvar aquele arquivo, deixar ele definitivamente salvo na sua máquina. Tá certo? Hoje em dia está se usando muito acessar e salvar arquivos direto na nuvem. Aí já é outro caso que a gente pode ver mais para frente em algum momento. Tá? Então, a memória RAM, a gente já viu qual é a função dela. Na verdade, a memória RAM é responsável por rodar tudo que você está vendo na máquina naquele momento. O programa que você está olhando, está vendo, está usando, ele está rodando na memória RAM. Quando você desliga o computador, essa memória aqui apaga tudo. Tá? Essa memória ROM aqui, ela é uma memória que tem esses 3 programas que vão permitir o uso da tua máquina. Assim que você liga o computador, o primeiro dispositivo que é acionado é essa memória ROM. Tá? Que vai fazer a leitura desses 3 programas. Então, por exemplo, o POST é um programinha que vai testar o seu hardware. Vai ver se a memória RAM está funcionando, vai ver se teu teclado está funcionando, vai ver se teu monitor de vídeo está funcionando. Esse POST faz uma varredura no hardware para encontrar possíveis defeitos, possíveis problemas. Né? E se ele encontrar algum problema, dependendo de onde ele até avisa para você. Né? Então, por exemplo, se ele encontrar um problema na memória RAM, ele vai ficar dando um bipzinho, bip, bip, bip.
Isso aí é uma informação de que a tua memória RAM não está acessível. Você não vai ter como carregar os programas. Não vai ter como carregar nem o sistema operacional, porque a tua memória RAM não está acessível. E etc. A BIOS contém parâmetros de funcionamento, é um outro programa que está aqui dentro, que contém parâmetros de funcionamento da tua máquina. Né? É na BIOS, por exemplo, que você tem a tabela SCSI, que vai dizer que bytes corresponde à letra A, que byte corresponde à letra B, tá certo? Que conjunto de bits, né? Que byte corresponde à letra A, que byte corresponde à letra B. Quando você aperta lá sua tecla no a letra A no teclado, a letra B no teclado, a letra C no teclado. É essa BIOS que vai ter esses parâmetros, além de outros parâmetros. Tá? E você tem o Setup. Setup é um programa que você pode fazer algumas mudanças nele, tá certo? Por exemplo, você pode entrar no seu Setup para alterar a sequência de boot. Você quer que o computador inicie, mas que ele não busque o sistema operacional no teu HD, mas busque o teu sistema operacional num HD externo ou num pendrive, tá? Então você vai entrar no Setup para definir isso, para fazer algumas configurações do seu hardware, tá? Então você tem aqui uma série de componentes eletrônicos que vão permitir que a máquina funcione. Mas esses componentes eletrônicos sozinhos não fazem nada. Eles precisam do software. Tá? E o principal software é o sistema operacional. O sistema operacional tem os códigos do hardware. É o sistema operacional que vai gerenciar o hardware. Então, você vai usar os periféricos, por exemplo, uma impressora, um scanner, tá certo? Uma webcam, o teclado, o mouse. Você vai usar os seus periféricos a partir do sistema operacional. O sistema operacional é que vai ter acesso a eles. Então, você vai operar o teu teclado, por quê? Porque o teu sistema operacional conseguiu compreender, ele consegue localizar e ele tem o código de acesso ao seu teclado. Então, ele vai permitir que você use o teclado. Tá? O teu sistema operacional tem um código de acesso, por exemplo, da sua placa de vídeo. Então, ele reconhece sua placa de vídeo, tem acesso a ela e permite que você use o seu vídeo, ou seja, que você veja as coisas na tela. Quem faz isso? Sistema operacional. O sistema operacional é o principal software da máquina. É ele que vai gerenciar todo o hardware, tudo. Tudo que está desse lado aqui é gerenciado por esse aplicativo aqui. Tá? E aí você tem vários sistemas operacionais. O Windows, o Mac OS, o Linux. Isso para os PCs, os computadores comuns. Para os mobiles, para os smartphones, você tem o iOS para os iPhones, né? Você tem o Android para várias outras marcas de smartphone. E aí você instala sobre o sistema operacional os programas, sejam eles utilitários, programas aplicativos e também programas compiladores e interpretadores. Esse tipo de programa aqui permite que você crie novos programas, que permite que você, usando uma linguagem de programação específica, crie novos programas. Programas que serão usados pelo seu computador ou por outros computadores. Você pode criar e negociar esse software, né?
vender, distribuir esse software de acordo com o que você quiser. Até aí, tudo bem, pessoal? Na verdade, nós vamos ter que parar por aqui. Por quê? Porque já são 7h11, tá? Eu não quero passar muito. Vamos deixar para dar continuidade a isso, então, na próxima terça-feira. Então, pessoal, estou me despedindo, né? Vou dar aí boa noite a vocês todos. A gente se vê na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Ok? Até mais.